Olá, pessoal. Eu estou gravando essa nova aula sobre DVA porque recebi algumas mensagens de alunos e de alguns colegas também da UEMANET relatando de problemas aqui ao responder a segunda questão da atividade 1 da disciplina Estrutura e Análise de Balanços. Por conta disso, eu peguei aqui o mesmo enunciado, alterei só os valores para não fazer logo aqui a resposta para os alunos, né? E de início eu já informo que essa questão não está errada, ela foi elaborada corretamente e ela é até presente em alguns livros, tá? Para quem consultar na internet, com o enunciado que foi colocado no AVA, ela é uma questão que tem até resposta na internet, tá? Então o que acontece? Eu peguei aqui a mesma DRE que vai dar origem à DVA, que está sendo pedida na questão 2, e vou fazer o comentário aqui de por que o pessoal não está conseguindo chegar ao valor correto. Tá? Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui meu modelo de DVA e aqui está a DRE. Tá? Então, vamos começar pelo ponto 1. Venda de mercadorias e produtos. Aí, eu venho aqui na DRE e identifico que tem 60 mil como receita de venda de mercadoria, produtos e serviços. Né? Aí eu coloco ele aqui. 60 mil reais. Tá? Aí eu vou para o item seguinte. Provisão para devedores duvidosos, reversão ou constituição. Então, aqui eu identifiquei que a maioria dos alunos teve dificuldade. Então, por conta disso, eu vou abrir um parêntese aqui e vou fazer uma pequena revisão sobre provisão para crédito e liquidação duvidosa. Então, algumas empresas que têm grande volume de venda já têm experiência que do todo que elas vendem, de tudo que tem de receita, elas não recebem tudo. Sempre tem uma pessoa que compra e não paga. Então, por conta disso, né, é gerado aqui esse valor aqui para provisão, para crédito e liquidação duvidosa. Tá? E aí a pessoa diz, mas isso aí tem fundamento ou é criado só da cabeça do contador e tudo mais? Né? Mas tem fundamento. Tá? No artigo 183 da Lei 6.404, ele tem um enunciado lá. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Né? Um dos critérios é que as aplicações em instituições financeiras, inclusive derivativos e em direitos e títulos de crédito, serão classificados no ativo como circulante ou realizável a longo prazo. Aí a linha B desse item, ele diz que o ativo virá pelo valor do custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, ajustados ao valor provável de realização, quando este for inferior, no caso das demais aplicações, e os direitos e títulos de crédito. Ou seja, se eu tenho relativa certeza de que eu não vou receber todo esse dinheiro que eu estimo, então, eu sei que tive um número lá, digamos, 100 mil reais em receitas. Eu sei que aproximadamente 5 mil reais eu não vou receber, eu vou e constituo essa provisão. Então, como é que ela é concebida? Como é que eu crio? Então, na Constituição, ou seja, quando eu vou criar essa provisão, eu crio uma conta, que é uma despesa operacional, e aí eu lanço a débito com o título Provisão para créditos de liquidação duvidosa. E aqui eu coloquei o mesmo valor que a gente tem aqui no meu exemplo, tá? R$ 342,86. Tá aqui. E aí qual é a contrapartida? A contrapartida é uma conta redutora do ativo. Tá? Ela vem aqui a crédito, provisão para créditos de liquidação duvidosa. E a gente coloca aqui o mesmo valor. Então aqui eu criei uma despesa. Tá? Gerei uma despesa. Mas digamos que no final do exercício não se confirmou esses R$ 342 desse volume aqui de 60 mil reais, não se confirmou que o cliente não pagou. Na verdade, eu recebi tudo, os 60 mil reais, e não tive esse valor aqui como perda. Né? Os clientes todos pagaram. Então, esse crédito de liquidação duvidosa não se confirmou. Como é que eu reverto? Eu reverto zerando aquela primeira conta, que é redutora do ativo, colocando o mesmo valor, 342 a débito. Lembra que eu criei ela a crédito, tá? Era redutora do ativo. Então, ela vai zerar. Essa conta, provisão para crédito de liquidação duvidosa, vai zerar. E a contrapartida é um crédito. Tá? Na mesma conta de despesa, aquela que eu criei lá, provisão para perdas no recebimento de créditos, irá zerar
aquela conta de despesa. Então aqui eu estou fazendo um lançamento inverso. Criei uma conta redutora do ativo, estou zerando ela aqui. Tá? Criei uma receita, criei uma despesa, desculpe, estou zerando ela aqui. É claro que eu posso ou zerar aquela despesa, colocando um crédito no mesmo valor, e vai ficar o saldo zero, ou eu crio uma conta similar a uma receita. Se eu criei a despesa na Constituição, então eu poderia criar a receita a fazer o efeito contrário. Né? Então, vai da metodologia de cada um. Não vai estar incorreto, por quê? Porque a finalidade e o equilíbrio do saldo das contas vai ser atingido. Então, vamos voltar agora aqui para a DVA. Tá? Eu tenho aqui o item 1.2, provisão para devedores duvidosos. E aqui na frente ele tem reversão / constituição. Reparem que a palavra constituição, ou seja, é a criação dessa provisão, ela está entre parênteses. E a gente sabe que quando eu coloco um número negativo, os contadores sabem que podem representar tanto com menos, como colocá-lo entre parênteses. Tá? Então, reparem, se ele está dizendo que reversão, ele não fez anotação nenhuma, só escreveu reversão, mas na Constituição ele botou entre parênteses, ele está me dizendo que quando eu reverter a provisão, eu vou colocar positivo. E quando eu estiver criando a provisão, eu vou anotar esse valor aqui negativo. Tá? E vejam também outra coisa, aqui eu estou grafando receitas. Quando eu constituo a provisão, eu crio uma despesa. Então não tem como eu trazer aqui para as receitas um valor negativo e colocar positivo. O valor final vai dar errado. Então aqui é que a maioria dos alunos erraram. Tá? Nesse item aqui você tem que observar. A provisão, esse valor de provisão está sendo relativo à criação, à constituição ou à reversão. Aí eu venho aqui. Como é que eu vou saber? Por dedução. Reparem que na DRE, a provisão para devedores duvidosos está elencada entre despesas com vendas e administrativas. Ou seja, qual é o lançamento que eu faço com provisão que envolve a geração de despesa? É a Constituição. Logo, eu vou ter que colocar aqui o valor entre parênteses ou com o menos, o valor negativo. Então, eu vou lá e anoto ele negativo, porque ele é referente à Constituição. Reparem que ele está como despesa. Então, por dedução, eu sei que aqui é negativo. Tá? Então, aqui eu vou ter 60 mil menos 342,86, que vai dar 50, o total de receitas vai dar 59.657,14 centavos. E aí e assim eu sigo, né? Daqui, nesses itens seguintes, eu não encontrei problema dos alunos terem dificuldade, tá? Então eu venho aqui, ó, custo da mercadoria e de serviços vendidos. Aí eu vou procurar lá na DRE. Então eu tenho esse valor aqui, eu vou lá e anoto, tá? Vou lá e anoto, 36 mil. Despesa com materiais, energias e serviços de terceiros. Aí eu vou procurar lá na DRE e eu encontrei esse item aqui. Então eu venho aqui no modelo da DVA e anoto, tá? R$ 1.045,71. Tá? Então não tem mais itens para esse campo aqui. Então os insumos adquiridos de terceiros totalizaram R$ 37.045,71. E aí eu venho seguindo aqui no modelo. Tá? Eu entro aqui, o item 3 é a subtração do total do 1, que é 59 mil, menos 2, que é 37 mil e alguns reais. Então, quanto é que dá? 22 mil, subtraindo esse item com esse, dá R$ 22.611,43. E aí eu prossigo. No item 4, ele se relaciona a depreciação, exaustão, são as retenções que são feitas. Tá? Na DRE, vamos ver se tem. Tem. Então, está aqui, 1.803. Eu venho aqui e anoto. Tá? É uma demonstração que é muito simples de elaborar, quando você já tem a DRE. Tá? No item 5 é o 3 menos o 4. Então, o 3 é 22.611 e o 4 é a depreciação. Então, venho aqui, subtraio e está aí o valor. Tá? Agora a gente vem aqui para o item 6. Tá? No item 6, resultado da equivalência patrimonial. Aqui não tem qualquer item relacionado a isso.
Então, ele vai ficar zerado, esse item 6. E o 7 é o 5 mais o 6. Se o 5 deu 20.808 e o 6 é 0, então o 7 vai dar 20.808. Tá? Aí eu venho aqui agora para o valor distribuído. Tá? Esse campo aqui, o somatório de todos esses de baixo, tem que dar 20.808. Então vamos lá. Despesas com pessoal. Eu venho aqui na DRE ver se tem. Tem essa daqui, ó, salários e encargos. Eu venho aqui e anoto. Impostos, taxas. Aqui eu tenho dois. Imposto sobre vendas, que deve ser o ICMS. E aqui, imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido. Eu somo todos e anoto aqui. Tá? Dá 11 mil, que é 9 mais 2.153 reais 14 centavos. Despesa com juros e aluguéis. Tem essa daqui, que é uma despesa financeira. Tá? Na aula anterior eu falei sobre receita e despesa financeira. Juros sobre capital próprio. E dividendos. Né? Então, dividendos tem, os juros não tem. Então, vou anotar aqui os dividendos. Dividendos. No 8.5 tem lucro retido ou prejuízo do exercício. A gente está reparando aqui que deu lucro, né? Então não foi prejuízo. Então como é que eu sei o lucro retido? Eu subtraio esse valor aqui dos dividendos do lucro do exercício. Então 6.459,43 menos 3.229,71 vai dar exatamente o mesmo valor, né? Que foi o lucro foi o dobro do que deu a distribuição de dividendos. Agora eu vou confrontar. Se esse valor que eu encontrar aqui, a soma de todos esses itens, der 20.808, a demonstração terá sido elaborada com sucesso. Então vamos ver aqui quanto é que dá a soma. Olha, então reparem que os dois campos aqui, os saldos, né, das somas foram idênticos. Então eu posso dizer que elaborei corretamente a minha DVA. E fica aqui o meu aviso, né, para ter cuidado com esse campo aqui, porque se ele se referir à constituição da provisão para devedores duvidosos, eu irei subtrair o valor que eu encontrar na DRE. E se for referente a uma reversão, é um valor positivo, é como se fosse uma receita, tá? Ou seja, é uma contradespesa a reversão. Então eu vou colocar, se for reversão, eu vou colocar positivo. Então até a próxima. Quem tiver dúvidas, por favor, mande e-mail para o endereço que eu já disponibilizei aqui no canal do YouTube. Um abraço e até a próxima.